E aí, pessoal, abrindo a quarta-feira, depois de ver uma terça onde jogos machucaram o torcedor do Grêmio, sobretudo o que aconteceu entre Palmeiras e Del Valle, nós vamos falar muito sobre isso e a dificuldade que está tendo Thiago Nunes de fazer também a construção do time e as suas possibilidades. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, e temos um novo parceiro no canal. Você sabia que com score baixo no Serasa é quase impossível ter cartão de crédito, financiar um veículo ou fazer qualquer compra parcelada? Até mesmo contratar serviço de internet é complicado, gente. Portanto, siga o passo a passo que está aqui na descrição desse vídeo para entender mais sobre esse assunto, porque é simples e isso irá melhorar o seu score no Serasa. Exatamente isso. E vai facilitar o seu crédito. Portanto, entre no link e você vai entender um pouco mais sobre isso. Facilite o seu crédito, aumente seu score no Serasa. Você tem nessa descrição aqui todo o passo a passo para entender um pouco mais desse assunto. Vamos falar de futebol, vamos falar do Grêmio. Quem viu ontem Palmeiras e Del Valle? Quando a gente vê a partida entre Palmeiras e Del Valle, a gente cai na real. A gente diz o seguinte: como nós perdemos tempo discutindo coisas que não podíamos discutir. O Grêmio, que teve lá no início do Roger, depois com a força do Renato e sua liderança em 2016, 2017, um time muito bem formado, muito bem treinado, com jogada, com estrutura tática, com encurtamento de espaços, ditou regra no Brasil. E depois nós vivemos sentados naqueles títulos, essa que é a verdade. Porque o Grêmio foi diminuindo de tamanho ano a ano, por falta de treinamento. E foi diminuindo, vivendo da individualidade dos seus jogadores. As individualidades foram saindo aos poucos. Ou porque diminuíram também a sua capacidade. Primeiro Douglas, depois perdemos o Luan por incapacidade dele, depois perdemos Arthur e assim fomos perdendo um a um e achando que a qualquer momento a nossa capacidade fosse resolver a questão, mas não resolveu. E quando a gente cai na real, depois de 4 jogos contra as duas equipes que enfrentaram ali, nós perdemos para o Palmeiras 1-0 em Porto Alegre, para o Palmeiras 2-0 fora de casa, para o Del Valle 2-1 fora, para o Del Valle 2-1 em casa. Nós perdemos os 4 jogos. E o Palmeiras ontem fez 5-0 no Del Valle e podia ser 8-0. E quando a gente cai nessa real é que a gente diz o seguinte: o que nós temos que pensar para o futuro? Porque agora não adianta mais olhar para trás. A gente precisa cair na real. O nosso time não é mais o mesmo time e nós temos um novo treinador que precisa reencontrar peças. E aí a gente chega no que eu quero conversar com vocês, sobretudo dentro do que a gente pode projetar. Eu fiz um vídeo ontem à noite contando o otimismo de todos internamente com relação ao trabalho da comissão técnica. Seja com o preparador físico novo, seja com os novos membros da comissão técnica, o treinador Thiago Nunes e os seus assistentes. E quando eu coloco essa situação, eu vou claramente para dois pontos. Primeiro, sobre o treinamento eu já falei. Vocês vão ver claramente que tem sim um novo método, uma nova forma. Mas sobre as possibilidades de time com o que o Grêmio está produzindo, a gente precisa discutir a partir de agora. Por quê? Porque existem muitas situações. É só pensar o que nós temos de questão envolvendo possibilidades de articular equipes com esquemas diferentes. São muitas. Mas é também preciso dizer que nós temos carências no grupo. E em cima dessas carências, a gente precisa pensar também no que diz respeito a reforços. O Grêmio vai anunciar um novo executivo de futebol, o Grêmio vai anunciar reforços sim, mas o Grêmio está jogando sem parar. Então, nós temos quinta o jogo, o Grêmio viaja hoje para a Argentina para fazer o enfrentamento amanhã da Sul-Americana, precisando, a gente já falou sobre o resultado, e depois o Grêmio tem já no domingo à noite um jogo lá em Caxias, difícil contra o Caxias, em razão
da instabilidade que o próprio Grêmio está vivendo. Nós temos os reforços de Kahneman, de Jeromel e de Michael, que são importantes. Mas nós temos, sim, ainda uma indefinição completa sobre que modelo de time Thiago Nunes vai botar, sobretudo em cima dos jogos que entende decisivos, que são os 2 próximos jogos. São jogos pontuais até para a definição do Grêmio neste momento. Nós sabemos que a prioridade do Grêmio neste ano vai ser o brasileiro. Nós vamos entrar fortes no brasileiro, mas nós não podemos sucumbir à pressão deste momento. E a pressão deste momento me parece que é o ponto principal da nossa conversa. Nós vamos ter que ser pacientes com relação a essa construção, sobretudo até o início do brasileiro. Fica evidente depois do jogo de ontem que o nosso buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginou. Muito mais embaixo. E em cima exatamente dessa questão, a gente vai e olha os jogos do Grêmio mesmo, logo após a saída do Renato, que nós tivemos também dificuldade contra o Ipiranga de Erechim, por exemplo. E aí a gente precisa fazer uma compreensão clara de como construir. Quem são os melhores hoje? Quem são os melhores? Não será uma saída para Thiago Nunes colocar os melhores tão somente? Quem eles são? Como eles estão fisicamente? Por exemplo, algumas pessoas que estão analisando já conseguem ver uma diferença física nesses dias de trabalho do Pimentel. Já conseguem ver. Mas, taticamente, vai demorar para a gente entender, pelo menos retomar um nível mínimo exigente para uma situação como essa. A gente vivia jogo a jogo, tentando construir para tentar sobreviver, e foi o que a gente fez durante muito tempo, sobretudo na Copa do Brasil, quando naqueles enfrentamentos contra o São Paulo, que foram os 2 enfrentamentos só que o Grêmio teve, as pessoas falam, o Grêmio foi finalista da Copa do Brasil, sim, contra Cuiabá, Juventude, e aí sim 2 jogos contra um São Paulo, que àquela altura já começava a diminuir, sobretudo depois que perdeu para o Grêmio, aí sucumbiu completamente. Portanto, é preciso fazer a compreensão do momento, é preciso entender o que está acontecendo e começar a projetar. Nos treinos, a gente tem visto um time basicamente com a mesma estrutura, mas já se tem algumas informações sobre dúvidas. O Grêmio vai reforçar o sistema defensivo com a figura de um número 5. Isso muda a estrutura do time. O Grêmio vai jogar com 2 médio volantes. Isso muda a estrutura do time. O Grêmio vai jogar com 2 homens de velocidade pelos lados. Isso, de certa forma, já tinha. E o Grêmio pensa, sim, em alguma solução para ter com o Diego Souza um tipo de jogo, sem Diego Souza outro, e aí, naturalmente, o Grêmio precisaria se reforçar. Portanto, existem situações que vão ser colocadas neste jogo e no jogo do próximo domingo, que nós vamos ter um entendimento do caminho que o Thiago Nunes vai tomar. Qual o caminho? Um caminho de entendimento de que o Grêmio diminuiu de tamanho como time e precisa começar lá de trás bem devagarinho e subir, ou vai tentar manter essa estrutura que me parece que está falida claramente em razão de tudo que a gente viu. O jogo do Palmeiras com o Del Valle escancarou, curiosamente, a dificuldade do Grêmio. E como a gente precisa ter calma, ter tranquilidade para retomar o nosso trabalho, retomar a nossa vida, com humildade, com o entendimento de que as coisas não deram certo e aí entra sim uma crítica forte ao trabalho do presidente Romildo, não viu o que estava acontecendo. Demorou para ouvir o torcedor. Demorou para compreender que a coisa não estava andando. Agora não adianta mais. Nós paramos. Pós-pandemia ali, quando voltou em julho, nós paramos. Nós não fizemos nada pós-pandemia. Não trabalharam. Treinaram, iam treinar, sem dúvida, mas ninguém fez diagnóstico correto. O presidente que gosta muito da expressão diagnóstico, ninguém fez o diagnóstico que estava acontecendo. Tanto é que se renovou com o Renato 45 dias antes da demissão e do entendimento de que a gente tinha tocado no chão. 45 dias antes. E isso ficou claro quando a gente vê equipes evoluindo muito. A gente viu o São Paulo, por exemplo, evoluindo muito. E eu estou vendo, todos vocês estão vendo os grandes times de futebol brasileiro e nós remando para tentar entender, porque a gente não leu na época que deveria ler este problema. Eu gosto de ver problema porque a gente, se quiser
enxergar e tocar na ferida, a gente vai para frente. E é isso que eu estou propondo com isso aqui. Nós vamos ter que ter paciência, gente. O torcedor vai ter que ter paciência. É a partir da paciência que nós vamos evoluir. Com humildade, mas é a partir disso que nós vamos evoluir. Que seja rápido. É só o que a gente espera. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.